Atenção! Esta mensagem é um alerta espiritual. Você está prestes a ouvir algo que pode ser a diferença entre viver protegido ou exposto ao ataque invisível do inimigo. Todos os dias, milhões saem de casa sem nenhuma preparação espiritual, completamente vulneráveis, sem discernir o que os espera do lado de fora. Mas hoje isso vai mudar, porque há um salmo poderoso. Sim, um salmo com autoridade divina, capaz de levantar muralhas invisíveis ao seu redor, quebrar armadilhas do maligno e selar a sua caminhada com proteção do alto. Não se atreva a sair de casa sem ouvir esta mensagem até ao fim. Este vídeo foi preparado com direção de Deus e cada palavra tem um peso espiritual profundo. O salmo só será revelado no final, e não por acaso. Deus quer trabalhar no seu coração primeiro. Ele quer abrir os seus olhos, quer preparar a sua mente, quer despertar o seu espírito. Mas só vai entender isso se ficar até o último segundo deste vídeo. Esta mensagem é para você que está cansado de lutar sozinho, para você que sente que algo precisa mudar, para você que quer ser blindado espiritualmente antes de enfrentar o mundo lá fora. Inscreva-se no canal. Ative o sino das notificações na opção Todas e comente aqui embaixo: eu recebo esta proteção. E, por favor, compartilhe esta palavra com amigos e familiares. Não guarde só para si algo que pode salvar vidas e proteger destinos. O que vem neste vídeo não é apenas mensagem, é armamento espiritual. Fique firme, ouça com atenção e prepare-se, porque o céu quer falar contigo. Agora, a alvorada desponta silenciosa e junto a ela ergue-se a oportunidade de nos revestirmos com força celestial. O mundo lá fora é repleto de enigmas, sombras, armadilhas e perigos invisíveis que espreitam cada passo. O espírito discernido sabe que há lutas que os olhos não enxergam, que há batalhas travadas no invisível. Em meio ao caos, um escudo divino torna-se indispensável para atravessar os dias com segurança. Antes mesmo de abrir a porta, é vital clamar por proteção. Não é superstição nem rotina vazia, é armadura sagrada, escudo protetor que envolve a alma. O verdadeiro abrigo não está nas muralhas humanas, mas nas palavras eternas que revestem o fiel com luz. Esse salmo não é apenas um cântico, mas uma fortaleza que repele toda a escuridão. Há poder vivo nele. Não saia de casa sem invocá-lo. Quando se acorda sem direção espiritual, a vulnerabilidade invade o corpo e mente. O caminhar torna-se incerto, o destino sujeito ao acaso, e a alma fica exposta às investidas do maligno. O mundo moderno distrai, afasta, engana, e é nesse afastamento que o perigo se instala. O salmo em questão serve como alicerce, muralha e refúgio para quem decide confiar. Ele não falha, ele não abandona, ele não adormece. Enquanto muitos negligenciam a força da oração matinal, os prudentes recorrem à sabedoria milenar ali contida. O salmo foi legado para os dias mais sombrios, oferecendo abrigo onde não há portas. Ele é o sopro que acalma a tempestade, a mão que afasta o abismo, o escudo que resiste à flecha. Um coração protegido por ele não teme a jornada. Amanhã é o momento em que o mal se prepara, silencioso, sorrateiro, tramando ruínas. Mas aquele que invoca proteção logo ao despertar está um passo adiante das armadilhas. Esse salmo poderoso possui uma estrutura sagrada, uma frequência que repele toda negatividade. Não se trata de um texto qualquer, mas de uma declaração de aliança com o Altíssimo. Cada palavra carrega em si promessas imutáveis, seladas com autoridade divina. Aquele que profere seus versos com fé e reverência torna-se inatingível, caminha entre lobos sem ser tocado, passa pelo fogo sem se queimar, enfrenta o vendaval e permanece de pé. Sua casa é preservada, seus pés firmes,
seus caminhos guiados. Essa é a verdadeira segurança. Não importa quão forte se julgue alguém, sem proteção espiritual está nu diante dos horrores invisíveis do dia. A arrogância do mundo moderno tenta substituir a fé por autossuficiência. Mas o verdadeiro discernimento sabe, o homem sem direção celestial é como barco sem leme. O Salmo traz orientação. Ele é bússola, direção, lâmpada. Quem o carrega dentro de si anda por sendas iluminadas, mesmo quando tudo parece escuro. A proteção que vem dele não se limita ao corpo, alcança a alma, purifica os pensamentos, fortalece os sentimentos. É uma blindagem completa. Nada entra, nada corrompe, nada destrói. Aquele que recita esse salmo diariamente está cercado por uma barreira invencível, invisível, mas real como o ar que respira. A rotina apressada empurra muitos para fora de casa sem sequer erguerem um pensamento ao céu. Esse descuido espiritual pode ser fatal. Há forças que se aproveitam do silêncio da oração, da ausência da leitura, da negligência com os salmos. Mas aquele que compreende a dimensão do espiritual sabe que esse salmo é um manto. Ele cobre o coração, sela o corpo, vigia os passos. Sua leitura pela manhã transforma o ambiente, expulsa o que não presta e atrai a paz. Ele reorganiza o dia. Não há obstáculo que resista à presença que se manifesta por meio dele. A atmosfera muda. O lar é envolto em calmaria. A estrada torna-se segura. A alma se acalma. Tudo se alinha, porque onde há presença divina, não há confusão. Ao cruzar o limiar da porta, muitos carregam chaves, bolsas, documentos, mas esquecem o mais essencial, a proteção espiritual. É ela quem resguarda, guia, direciona e livra dos perigos ocultos. Uma armadura invisível, porém tangível aos que vivem pela fé. O salmo, quando pronunciado com sinceridade, ergue muralhas onde não há muros, constrói pontes sobre abismos e fecha portas que conduziriam à destruição. Nada se compara à segurança oferecida por sua leitura. Sua força é ancestral, viva, operante. É como espada em punho, lâmpada acesa, escudo levantado. Ele acompanha cada passo, vigia cada curva, ilumina cada sombra. O mundo não é seguro, mas aquele que carrega esse salmo caminha com firmeza, sem medo do amanhã. Quantas situações inesperadas surgem durante o dia, provações repentinas, encontros perigosos, decisões precipitadas. Em cada uma dessas circunstâncias, o Salmo atua como conselheiro e defensor. Ele antecipa o perigo, alerta o espírito, livra o justo. Quando recitado, ele atua nas dimensões que os olhos não alcançam. Demônios recuam, invejas se dissipam. Maldade é neutralizada. Ele não permite que o mal se instale. O que parecia inevitável é cancelado. O que parecia perdido é restaurado. O que parecia ameaçador é desmontado. Não é exagero. É realidade espiritual para quem crê. Basta não negligenciar sua leitura. Ela é a preparação mais poderosa que alguém pode fazer antes de enfrentar o mundo. A fé que move montanhas também se alimenta de textos sagrados. Não há fé robusta sem meditação contínua. Esse salmo, especificamente, foi separado para blindar os corações mais aflitos, sustentar os que vacilam e levantar os que caíram. Ele atua como fonte inesgotável de força, fortalece os fracos, renova os cansados, desperta os adormecidos. Suas palavras têm vida. Cada linha é como tijolo num muro indestrutível que circunda a alma do justo. Não há escuridão que resista à sua luz. Onde ele é lido com devoção, ali há estabilidade. Um lar que o proclama está selado. Uma mente que o guarda torna-se prudente. Um caminho sob sua proteção torna-se seguro. E isso é apenas o começo.
Enquanto muitos confiam em sistemas falhos, em promessas humanas e em seguranças artificiais, aquele que confia neste salmo possui defesa inabalável. Nada externo é capaz de destruir a proteção que ele oferece. Mesmo diante de ameaças, perseguições, perigos, o salmo ergue-se como muralha espiritual. Ele responde ao clamor. Ele desarma o adversário. Ele remove os obstáculos. Sua atuação é silenciosa, mas eficaz. Não há força terrena que o anule. Não há encantamento que o sobreponha. Não há maldição que resista à sua leitura. Aquele que o profere está alinhado com o poder divino. Cada palavra ressoa nos céus. Cada verso desencadeia movimentações nos domínios celestiais. Nada o detém. Tudo obedece. Quantos acordam e seguem seus dias sem sequer lembrar-se de quem os mantém vivos? A ausência de reconhecimento espiritual torna o caminho mais árduo, inseguro, perigoso. O salmo que apresentamos aqui é um convite à consciência. Ele convida o espírito a se alinhar com a verdade, com a luz, com o eterno. Quem o aceita caminha sob nuvens de graça, nada pode tocá-lo. Os ventos até sopram, as ondas se agitam, mas ele permanece inabalável. Seu coração não teme, sua alma encontra repouso. Ele vive na confiança, não no desespero. Enfrenta as lutas com esperança, vence os dias com coragem, enxerga além da dor, ouve além do ruído, caminha além do medo, porque o salmo o cobre. Este salmo é mais do que um poema antigo, é uma convocação divina. Ele chama os filhos da luz a se posicionarem. Ele convoca guerreiros espirituais para a batalha diária. Ele desperta a coragem nos temerosos e a fé nos vacilantes. Quando entoado, algo acontece nas regiões invisíveis. O mal sente. O inimigo se contorce. O plano maligno é cancelado. Há uma frequência no espírito que se ativa quando esse salmo é proferido. É como acender uma tocha no meio da escuridão. É como levantar uma bandeira no campo de batalha. É como tocar uma trombeta que anuncia livramento. Ninguém permanece o mesmo após pronunciá-lo com sinceridade. Ele molda, ele transforma, ele salva. Depois de tantos alertas, direções e verdades espirituais reveladas até aqui, torna-se impossível ignorar o poder que está prestes a ser libertado. O que você leu até agora foi apenas uma preparação. Uma convocação para abrir os olhos espirituais e despertar a consciência sobre a batalha invisível que travamos todos os dias. Mas agora chegou o momento mais importante deste percurso, um instante sagrado, uma revelação que pode transformar completamente a sua maneira de encarar o mundo ao seu redor. Este salmo poderoso não é apenas uma sequência de frases, é uma estrutura espiritual de proteção. É um escudo vivo contra toda injustiça. É um código de aliança com o Altíssimo. Aqueles que o leem e o internalizam tornam-se inabaláveis. Aqueles que o recitam com fé tornam-se montanhas firmadas por Deus. E é por isso que, com reverência, chegou a hora de revelar aquele que foi exaltado desde o início deste texto. Prepare o seu espírito, abra o seu coração, concentre-se, porque agora será revelado. O salmo que você jamais deve deixar de proclamar antes de sair de casa é o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como em redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. A declaração feita por este salmo não deixa dúvidas.
Quem deposita confiança no Altíssimo torna-se inabalável, firme como a rocha mais resistente. Nada o abate, nada o afasta do propósito. Mesmo quando tudo ao redor desmorona, permanece sólido. Essa estabilidade não nasce da força humana, mas da presença constante do Senhor ao seu redor. E é justamente isso que o Salmo afirma com autoridade. Os montes que cercam Jerusalém são imagem da proteção divina sobre os justos. Uma proteção que não falha, não cede, não desaparece com o tempo. É vigilância permanente, presença constante, companhia invencível. Esta promessa é mais do que consolo, é escudo. Saber que o Senhor está em redor do seu povo é viver sem medo, é atravessar as dificuldades com segurança, é encarar o futuro com coragem. Os que confiam nele não estão sós, não estão expostos, não estão desamparados. Mesmo quando tudo parece contra, há um campo de força espiritual ao seu redor. O mal até tenta se aproximar, mas não toca. As intenções sombrias até se armam, mas não prosperam, porque há proteção invencível em torno do escolhido. E esta realidade está expressa com clareza neste salmo. O que foi escrito não é teoria, é verdade para quem crê. E o que dizer da promessa de que o cetro da impiedade não permanecerá sobre os justos? Isso significa que o domínio do mal é temporário, que a opressão não durará para sempre, que nenhuma injustiça prevalecerá sobre aquele que permanece firme no propósito. Quando confiamos em Deus, não há prisão espiritual que nos mantenha cativos. Não há escuridão que nos sufoque, não há peso que nos esmague, porque o governo da maldade tem prazo. Ele será arrancado, será desfeito, será substituído pela justiça eterna do Senhor. Essa promessa é vital para quem sente o peso do mundo sobre os ombros. Há alívio, a libertação, a vitória decretada. Muitos se cansam de lutar porque desconhecem esta verdade. Acreditam que suas batalhas não têm fim, que suas dores são eternas, que seus inimigos vencerão. Mas o Salmo grita o contrário. O Senhor faz justiça. O Senhor remove o opressor. O Senhor restaura os caminhos do justo. Aquilo que parecia irreversível é transformado. Aquilo que o inimigo construiu é desfeito. Aquilo que o mal arquitetou é cancelado, porque há um tempo determinado para tudo, e o tempo do justo é sustentado pela mão de Deus. Ele não permitirá que o seu povo se curve diante da perversidade. Não permitirá que a maldade governe onde há fidelidade. É por isso que, ao acordar, é imprescindível recitar este salmo, não como repetição vazia, mas como declaração viva de fé. Suas palavras não são apenas lindas, são poderosas. Elas se tornam muralha ao redor de quem as profere. Elas blindam a mente contra a confusão, protegem os sentimentos contra manipulações, guardam o corpo contra ataques visíveis e invisíveis. É como se um exército celestial fosse acionado a cada palavra pronunciada. E esse exército não falha, ele cumpre ordens, ele protege os justos, ele repele o mal. Por isso, nunca comece o seu dia sem vestir esta armadura espiritual. Este salmo é o seu escudo. Muitos não compreendem que há caminhos que parecem certos aos olhos humanos, mas conduzem à perdição. É por isso que o Salmo clama para que o Senhor faça bem aos bons e aos retos de coração. Porque a verdadeira bondade nasce da integridade interior, da aliança com o Altíssimo. Não se trata de aparência, mas de essência. Não se trata de discursos, mas de posturas. O justo não se corrompe. O íntegro não se dobra. O fiel não se desvia. E o Senhor conhece cada coração. Ele examina intenções, ele pesa motivações e recompensa os que permanecem fiéis, mesmo quando tudo ao redor os empurra para a mentira e o erro. Mas o Salmo também alerta com severidade: os que se desviam, os que trilham veredas tortuosas,
Os que compactuam com a maldade não permanecerão entre os justos. Eles serão levados com os ímpios. É uma separação inevitável, um corte entre a luz e as trevas, um juízo inevitável. O Senhor é amor, mas também é justiça. Ele protege, mas também julga. Ele acolhe, mas também disciplina. E aquele que escolhe caminhos tortos, mesmo conhecendo a verdade, será tratado com rigor. O Salmo não esconde essa realidade. E é por isso que a sua leitura não apenas protege, também corrige, desperta, transforma. Cada verso deste salmo é uma espada afiada que separa o que é santo do que é profano. Ele não faz concessões, não abre espaço para interpretações convenientes. Ele exige decisão, posicionamento, entrega total. E quem se alinha com suas palavras torna-se intocável, porque passa a viver debaixo da cobertura divina. E onde há cobertura de Deus, não há espaço para ataques bem-sucedidos. Nenhum feitiço prevalece, nenhuma palavra maldita frutifica, nenhuma cilada se consuma. O justo permanece em paz, sua alma está segura, seus dias são guardados, sua história é conduzida pelas mãos do Criador. É essa paz mencionada no último versículo que sela toda a mensagem do Salmo. Paz sobre Israel, paz sobre os que caminham com o Senhor, paz sobre os que confiam. Essa paz não é ausência de guerra, mas presença de Deus no meio da tempestade. É um repouso interior que transcende as circunstâncias. É uma certeza que sustenta mesmo quando tudo parece incerto. É uma força silenciosa que mantém o coração firme. E ela só é possível porque a proteção do Senhor está ativa, viva, operando em favor dos seus. Esta paz é o selo final da promessa. É a herança dos que não saem de casa sem esse salmo poderoso. E agora que você conhece a profundidade desse salmo, que você entendeu o seu valor e compreendeu o seu poder, a decisão está nas suas mãos. Continuar a sair desprotegido, vulnerável, exposto, ou revestir-se diariamente dessa armadura espiritual. O Salmo 125 é um presente de Deus, uma ferramenta celestial de proteção. Uma promessa para os dias difíceis, uma lâmpada para os caminhos tortuosos, uma muralha para os que confiam, uma espada contra o mal, uma resposta para o caos. Use-o, declare-o, medite nele, porque a partir de agora não existe mais desculpa. Agora que conhece, não saia mais de casa sem ele. Com tudo o que foi revelado até aqui, uma certeza precisa permanecer viva no seu coração. Deus não abandona os que confiam nele. Mesmo que o mundo pareça desabar à sua volta, mesmo que as lutas se multipliquem e as forças pareçam esgotadas, há uma promessa eterna que o sustenta. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados. O salmo que foi apresentado neste vídeo não é apenas uma leitura sagrada. É um pacto divino de proteção, direção e presença constante. E quem o guarda, quem o declara, quem o vive, carrega consigo uma fortaleza que nenhuma força contrária é capaz de derrubar. Por isso, se neste momento você sente medo, cansaço ou confusão, lembre-se que Deus está em redor do seu povo, como os montes estão em redor de Jerusalém. Ele não se ausenta, ele não falha, ele não se cala diante do clamor sincero, ele vela pela sua vida enquanto você dorme. Ele caminha ao seu lado mesmo quando você pensa estar só. A sua história não termina na aflição. A sua vida não foi escrita para o fracasso. Há promessas do céu sobre você. Há um novo tempo a começar. E tudo começa quando você decide colocar Deus no centro da sua caminhada, recitando este salmo com fé, confiança e entrega total. Que a paz mencionada neste salmo esteja sobre a sua casa. Que o descanso chegue ao seu coração. Que a presença de Deus seja constante sobre os seus dias e que nunca mais você saia de casa sem a proteção viva da palavra.
porque quem anda com Deus nunca anda sozinho. Quem se abriga no Altíssimo está seguro, e quem confia vencerá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que a fé que hoje foi reacendida jamais se apague.